noite, pessoal, bem-vindos! Eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do Método Pilates for Kids e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, um assunto que muitas vezes é dúvida de algumas pessoas, mas que eu realmente quero trazer para que vocês possam sim conhecer ainda mais tudo o que acontece dentro do mundo, né, que a gente pode dizer, do Pilates for Kids. Afinal de contas, é um mundo, como a gente diz, paralelo, né, que gira ao redor de todo mundo, onde as crianças estão incluídas e onde nós precisamos ter um olhar ainda mais alinhado com elas. Então, hoje, na live de hoje, eu vou falar como realmente você pode iniciar no Pilates for Kids sem ter cursos de Pilates, né? Então, isso é uma das coisas que realmente pode ser um empecilho ou não para você, e é por isso que é importante você estar aqui. Hoje eu vou falar realmente da importância de você saber o que você realmente precisa para iniciar e o que você não precisa para iniciar. E falei para vocês que hoje nós vamos falar sobre preciso ter curso de Pilates para começar com Pilates para criança? E é isso que eu vou estar comentando com vocês agora. Então, pega lá papel e caneta para a gente anotar. Vamos lá então, gente. Bom, primeiramente, toda vez que a gente fala de Pilates para criança ou então Pilates, isso é muito comum acontecer na cabeça das pessoas. Bom, para mim trabalhar com Pilates, a gente pode ser duas áreas de profissionais, principalmente, que são profissionais de educação física, fisioterapeutas, também dentro do Brasil são permitidos profissionais que tenham cursos de danças, né, que sejam bailarinos e tal, que também possam ser licenciados, então, para poder trabalhar com Pilates. E nos últimos anos, né, o último ano, a princípio, foi aberto realmente uma oportunidade também para enfermeiros que já estivessem também atuando e que tem um curso então de Pilates, também pode entrar nessa mesma linha. Mas para crianças, que eu acredito que seja o maior objetivo de quem está aqui, é importante a gente frisar que Pilates e Pilates Kids. Vocês acreditam que Pilates adulto, ele é igual ao Pilates para criança? Essa é uma das primeiras perguntas que você precisa se fazer. Por exemplo, toda vez que você for pensar na linha de como ensino, né? O que você precisa ter muito claro? Nós temos o Pilates adulto e nós temos o Pilates Kids. A maneira de ensino do Pilates adulto é igual ao Pilates para criança? É diferente, tá, gente? É diferente. Primeira coisa, tá? A maneira de ensino é diferente. O público é diferente. A metodologia é diferente. Então, o que acontece? Vocês têm que entender que Pilates para adulto é diferente para crianças. O que isso já te diz? Que na realidade, tudo que você for fazer com a criança é diferente do adulto. Então, para que você possa estar trabalhando com criança, você tem que entender que não é necessário que você saiba tudo o que acontece do Pilates adulto para que você então atue no Pilates para criança. Não é necessário. Porque, gente, quem aí é profissional de Pilates e que conhece um pouco mais profundamente o Pilates, o mundo do Pilates adulto, sabe que dentro do Pilates adulto você vai ter que aprender os exercícios, os aparelhos, os princípios e uma metodologia. E o método, né? Como a gente já sabe que tem. O que acontece? Dentro do próprio Pilates adulto, nós temos aqui os próprios aparelhos do Pilates para adulto e que são muitas coisas que são levadas dentro dos aparelhos. Os exercícios, que são os exercícios praticamente do solo, que é considerado mat, eles são 34 exercícios no mat, que é o que Joseph nos ensinou. O que você precisa entender? Você vai ter que aprender os 34 do solo, você vai ter que aprender no mínimo os 4 aparelhos que tem dentro do método, você vai ter que aprender todos os princípios e você vai ter que ter um método de ensino para ensinar o Pilates para adulto, tá? Isso aqui é para cá. O que isso te mostra? Que você precisa ter isso para ensinar esse público. Porém, gente, quando você vai trabalhar com o público Kids, você não trabalha com os aparelhos. Então, você precisa aprender todos os exercícios que tem nos aparelhos? Não, porque na realidade você não vai trabalhar com os aparelhos. Então, não é necessário que vocês aprendam isso. Ah, Vânia, mas eu já sei, eu já trabalho com Pilates. Tem
problema? Não, não tem problema. Mas o que eu quero que você realmente tenha clareza é que não é necessário que você tenha o curso de Pilates para então começar a entrar no mundo do Pilates para criança. Então, você não precisa ter o curso de aparelhos do curso de adultos para trabalhar com criança, porque o que você ensina para adultos é diferente do que você vai ensinar para as crianças. Tá? Então, primeiro ponto super importante que você precisa ter clareza e realmente entendimento é que existe um mundo do Pilates para adultos e existe um outro mundo para as crianças. O que a gente ensina para as crianças não necessariamente vão ser ensinados da mesma forma para os adultos e vice-versa. A mesma coisa que você pegar uma criança e você matricular num curso de inglês. O que você vai ensinar para uma criança de inglês é diferente do que você ensinaria para um adulto. Então, o profissional que vai trabalhar com adulto, ele tem que ter uma capacitação e o profissional que trabalha com criança, outra. O que cada um vai estar trabalhando de acordo com o público que está atuando, tá? Então, é muito importante, inclusive, que você tenha essa clareza. Você vai estar trabalhando com um público que tem outras necessidades, que tem outra vivência, que está lá por outros objetivos e tudo isso tem que ser levado em conta quando você realmente está atuando nesse mercado. Então, não necessariamente você precisa ter, mas eu quero deixar muito claro, se você tem, não tem problema. Entende? Então, é isso que você mais precisa entender. E como que você realmente começa a pensar? Ok, vamos supor que nós estamos aqui, tem metade das pessoas tem curso de Pilates, e aí pensa essas pessoas de que elas já sabem atuar com criança, né? Então pode ser que a pessoa que esteja aqui pense, bom, eu já tenho curso de Pilates, eu já tenho curso de Pilates clássico, contemporâneo, tudo aquilo que transita no mundo do Pilates. E aí eu te pergunto, você saberia ensinar algo para a criança de uma maneira que realmente fosse atrativa, seja lúdica, que a criança goste de fazer e que ela queira continuar na sua aula? Se você gostar, aí é uma situação. Agora, você precisa saber ensinar esse conteúdo para a criança. Esse exercício para a criança, essa metodologia para a criança. Se você não tiver essa capacidade ou essas habilidades, isso quer dizer que mesmo você tendo um curso de Pilates, você não está preparado para trabalhar com crianças. É isso o ponto. Não é o Pilates em si, é o outro ponto que na realidade tem que ser pensado. É a própria criança. Entenderam, gente? Então, é importante você ter essa clareza de que chega um ponto que você saber Pilates e saber ensinar Pilates para adultos não quer dizer que te bota à frente de quem não tem curso de Pilates. Porque é outro público, é outra necessidade, é outra visão, é de outro jeito que é implementado. Então, extremamente importante você ter esse conhecimento e levar isso adiante. Se você não levar isso adiante, de nada vai ajudar você estar realmente se interessando por um público que de repente você não tenha tanta empatia. Já vi várias pessoas que trabalham com o mundo do Pilates, que trabalham com Pilates adulto e com idosos e com gestante, e aí faz aquela salada de fruta, como a gente diz, né? Trabalha um pouco com cada um. E aí quando você diz, você já pensou em trabalhar com Pilates para criança? A pessoa diz, meu Deus, eu não quero nem saber de criança, porque há muita confusão, eles não param quieto, eles isso, eles aquilo, meu Deus, uma vez veio uma criança aqui, ela pulava no aparelho, ela fazia isso. É esse o relato que as pessoas têm. Por quê? Porque não sabem a metodologia adequada. Não necessariamente aquilo que você está ensinando para adulto é como você vai ensinar para criança. Agora, muitas vezes, como você aprende a ensinar a criança, você ensina qualquer outra pessoa. Você entende que a forma de ensino é muito mais fácil você aprender a ensinar uma criança e você ensina qualquer pessoa? Porque o grau de instrução para ensinar uma criança é muito menor do que alguém que realmente esteja num amadurecimento maior. Então, isso é muito importante que você entenda e que você realmente coloque na balança. O método Pilates for Kids, ele é diferente do Pilates que provavelmente você tenha, ou que você conhece, porque o método foi desenvolvido para ensinar as crianças, não é para ensinar
qualquer coisa, é para ensinar especificamente as crianças. Inclusive hoje respondi uma pergunta que foi deixada nos stories para mim, até que idade o Pilates para criança é indicado, né? Então quem não viu, assiste lá depois. Então, o que você tem que ter essa clareza é isso. E de que na realidade você não ter curso de Pilates não impossibilita você de começar no mundo do Pilates for Kids, tá? Para criança. Por que não impossibilita? Porque tudo aquilo que você vai necessitar aqui é indicado para que você realmente tenha um passo a passo. Então, como que você inicia, né? Aí você pode dizer, tá ok, Ivânia, eu não tenho curso de Pilates, mas eu sou profissional de educação física, eu sou fisioterapeuta, ou então eu sou em área de enfermagem e segundo a normativa lá eu posso trabalhar com Pilates também, tá? O que você precisa fazer? Primeiro ponto, tá? Que eu quero que você faça é você ter os primeiros conhecimentos, que você já vai começar a adquirir aqui mesmo nas próprias lives, nos vídeos, no canal do YouTube, aqui mesmo no Instagram, e tem gente também que tá no Telegram e também nos grupos de WhatsApp, tá? Então, o primeiro ponto que você precisa é estar começando a ter conhecimento. A gente não pode querer fazer nada que a gente não tenha conhecimento. Então, o primeiro ponto que você precisa entender para entrar no mundo do Pilates Kids é começar a se abastecer de conhecimento. Conhecimentos que são liberados aqui durante muitos dias, né, em que eu venho trazendo com lives diárias, com vídeos principalmente no próprio Instagram, como também no YouTube, como também no Facebook, para quem está no Facebook. Também temos o nosso canal do Telegram, onde eu também libero informações lá que também fazem grande diferença, e também quem está nos grupos VIPs do WhatsApp. Então, primeiro ponto é esse. Feito isso, gente, depois que você realmente está dentro desses canais, se abastecendo de informações, vindo nas lives, tirando suas dúvidas, quebrando realmente aquelas dúvidas que, mas eu não posso trabalhar, e aí eu venho e digo para vocês, não, se você é professor de educação física, profissional de educação física, fisioterapeuta, é da área da enfermagem, você também pode estar entrando no mundo do Pilates, principalmente para criança. Não necessariamente você precisa ter outros cursos de Pilates, tá? Por quê? Porque você vai estar aprendendo dentro do método tudo que você vai precisar, tá? Feito isso, vai ter um segundo passo. Você vai ser convidado para participar da jornada. E aqui, às vezes, a gente usa o nome da jornada do P4K para que você realmente tenha a oportunidade de ir mais profundamente, né? É, por exemplo, assim, imagine você tem 18 anos, tá? Vamos supor que agora você tem 18 anos. E você quer comprar um carro, né? Mas você sabe que para pilotar o carro, para dirigir o carro, você tem que ter habilitação. O que pode acontecer? Você sabe que a habilitação ela tem algumas fases para você realmente tirar a própria habilitação. A primeira delas é as provas teóricas. Então você tem que saber a teoria. Você tem que saber o que pode, o que não pode, o que realmente acontece. Que seria basicamente isso, gente, tá? Seria esses primeiros conhecimentos. Você tem que saber a teoria. Depois você vai ter que fazer o quê? Um curso. Você tem que fazer o quê? As aulas práticas, que é o quê? Ir lá com o instrutor, sentar no carro, botar o cinto, ligar a chave e andar com o próprio carro. Que aqui a gente pode comparar a própria jornada, que é quando você vai começar a experimentar um pouco sobre o mundo do Pilates para criança, tá? Feito essa parte, aí você vai ter duas opções, né? Então, depois que você fez essa primeira parte, participou da jornada, você tem um terceiro passo. Dentro da habilitação é você dizer assim, não, eu estou preparado para fazer a prova e realmente tirar a minha habilitação, certo? Agora, dentro do Pilates, você vai ter uma oportunidade de ir mais profundamente e aprender o tintim por tintim, como a gente fala, que é o passo a passo, tudo aquilo que você realmente precisa aprender para ensinar o método para as crianças. E aí é aonde você realmente decide. O que você vai querer fazer? Eu não estou preparada, ou eu já estou preparada, é isso que eu quero. Eu participei, eu fui nos vídeos, eu assisti, eu participei das lives, eu estou no canal do Telegram, estou no WhatsApp, enfim. Você está no meio, você está se abastecendo desses assuntos.
E quanto mais você ouve, quanto mais você estuda, mais você enxerga as oportunidades. E isso é coisas que realmente nem todo mundo vai ver. Porque quem não está se abastecendo, aprendendo, indo mais profundamente num conhecimento, não vai ter essa mesma vivência que você. Então, é importante você ter essa clareza, que você precisa passar pelo primeiro processo, né, de conhecer os vídeos, de estar aqui, de estar tendo uma ideia. Depois você tem uma segunda oportunidade de estar na jornada, aprendendo ainda mais como se fossem realmente as suas aulas práticas que a gente faz na habilitação. E após você vai decidir, ok, eu quero continuar. Você quer ter a sua habilitação, você é exposto a fazer uma prova, certo? E aí você realmente vai saber se está preparado ou não, e se vai ter habilitação ou não. Isso acontece a mesma coisa, porque daí aqui nós temos também o curso do P4K, né? Que na realidade é o quê? É a oportunidade da pessoa se aprofundar ainda mais sobre aquilo. Por mais que eu queira ensinar você tudo o que você precisa aprender para ensinar Pilates para criança, é impossível a gente trazer tudo aqui. Porque é muita informação, tem que ter uma sequência, é um passo depois do outro. Se você perder uma live, você pode ficar fora do contexto, não saber o que aconteceu. Então, precisa ser num ambiente que realmente tenha essa segurança para você. Saber que vai estar lá, acessar quando precisar. Então, é a mesma ideia. E depois que você passa por esses 3 passos, aí sim você pode estar atuando com o Pilates Kids. Que é o quê? Você ter realmente um curso e uma certificação de que você pode ensinar Pilates para crianças. Então, se você pode ensinar Pilates para criança, para quem você pode dar aula? Para adultos? Não, para crianças, porque o método te ensina a trabalhar com crianças. Então, é isso que tem que ficar muito, muito claro na sua cabeça. É isso que você realmente tem que estar se ajustando à sua vida, se você realmente gosta disso, se você quer continuar e se você realmente está percebendo tantas oportunidades que vem surgindo. Porque não é de hoje que a gente já percebe as necessidades das crianças, não é de hoje que os pais buscam principalmente atividades que sejam relevantes para o desenvolvimento dos seus filhos. Hoje mesmo recebi uma mãe me mandou no WhatsApp me dizendo o seguinte: olha só, a minha filha vai hoje e pro Pilates, para criança no caso, né, na aula, e ela já tem dores, ela realmente precisa ser orientada e eu gostaria que você fosse bem firme com ela. Era essa a busca da mãe. Só que eu entendo o que acontece com essa criança, ela não tem culpa. Essa criança não tem culpa de estar na posição, de não estar com uma postura adequada. É o meio que deixou ela dessa forma. Então, agora, o meu objetivo é apresentar para ela uma metodologia que realmente seja prazerosa para ela, para que ela continue fazendo. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter clareza e conhecimento do que eu vou estar passando. Porque se eu não souber o que eu vou estar passando para ela, ela vem, faz uma aula, pica mula, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Sai fora, ela não vai mais querer. Então não é isso que você, como profissional, tem que pensar. Você tem que pensar que você tem que estar preparado para aquelas crianças que vão gostar, para aquelas crianças que não vão gostar, estar preparado para ensinar ao que realmente aquelas crianças necessitam ser ensinadas, as dificuldades que elas têm, você vai precisar ajustar, corrigir, orientar, alertar, inclusive. Então, mesmo que você já tenha um curso de Pilates para adulto, que é o que às vezes muitos profissionais eles se equivocam, porque eles acreditam que, eu já tenho um curso de Pilates, então para mim ir para o Kids é simplesmente eu facilitar o movimento, ou eu facilitar um jeito de execução, e é aí que está o grande problema, é aí que está o perigo, porque é aqui que a pessoa erra, porque ela não sabe ensinar. E eu faço a mesma analogia com você. Por exemplo, nós estávamos falando da questão da habilitação. Tá? Aí você tirou a habilitação para carro. Só que daí você comprou uma moto. Você pode dirigir a moto? Você pode pilotar a moto? Porque você já tem a habilitação de carro? O que você sugere? Vocês acham que pode? Claro que não pode. Por que não pode?
porque é outra forma, é outro jeito de realmente conseguir pilotar aquele veículo. Ele é um veículo que exige mais equilíbrio, uma coordenação melhor, ele tem a diferenciação dele, assim como acontece com a criança. Então é muito importante que você tenha muito claro isso dentro da sua cabeça. Quando você está trabalhando com adultos, a forma de ensino, a linguagem, o que o adulto está buscando, o grau de paciência do adulto é totalmente diferente da criança. A criança busca o Pilates não porque ela tem uma dor, porque é muito difícil uma criança ter dor, apesar de hoje em dia isso ser muito comum. Mas não é muito o objetivo da criança. Ela busca qualquer atividade com um único objetivo. É a diversão. É o prazer dela, é fazer algo que ela goste. Isso tem que ficar claro para você. Então, quando você realmente já identifica que as crianças que buscam o Pilates e os adultos que buscam o Pilates, eles têm objetivos diferentes. Você vai tratar aquele objetivo da maneira com que você pode estar resolvendo aquilo que cada um busca. Então, por exemplo, chega um paciente para você e diz para você que ele tem uma indicação médica porque ele tem uma hérnia discal, ok? O que você vai fazer? Você vai fazer realmente um ajuste de protocolo para que você possa estar atuando e ajudando esse paciente na resolução do problema de uma dor. Diferentemente do que a criança chega. Ela chega no seu consultório, ela chega na sua aula, ou ela chega para buscar as suas informações e ela normalmente não tem indicação médica. Ou normalmente ela não tem dor. E aí você precisa saber o quê? Fazer com que ela goste do que você vai estar ensinando a ela. Caso contrário, o adulto, mesmo que ele goste, que ele não goste, ele vai continuar indo. Por quê? Porque ele tem uma dor, porque o médico mandou, porque ele vai ter que fazer o tratamento, e aí por aí vai. A criança, ela vai continuar se você tiver metodologia de ensino, se você souber fazer a aula de acordo com o que ela também gosta, mas que você também sabe que ela precisa. E isso é um paralelo que você tem que ter muito claro, que parece muito parecido, mas são muito diferentes. A linguagem que eu comunico com o adulto, e por que eu estou falando isso, gente? Porque eu trabalhei anos com adultos. Eu tenho essa formação também. E é isso que eu quero dizer para você, que hoje, atuando diretamente só com o Pilates para criança, eu tenho muitas coisas que eu fazia aqui que eu não faço mais, que eu não uso mais, que eu não utilizo mais aquele tipo de informação, porque não é indicado para criança. Você não tem como botar a criança num aparelho, por quê? Porque o aparelho ainda não está na estatura adequada. A criança não tem tamanho suficiente para estar naquele aparelho. O que é o objetivo daquele acessório ou daquele aparelho não é o mesmo que vai ser para a criança. Então, você acaba usando e às vezes buscando um monte de informação de algo que depois você não vai mais usar, porque a necessidade aqui é outra. Não é só exercícios, não é só saber ensinar exercícios, saber fazer de uma forma evolutiva ou então de uma forma que realmente seja mais calmo de ensinar o movimento. Não é isso que sustenta o método. O que sustenta realmente é um passo a passo, é saber o que tem que fazer agora e depois e no final da aula. É saber o que você vai ensinar quando a criança tem 5 anos, quando a criança tem 7 anos, quando a criança tem 9 anos. O que você vai fazer? É isso que vai fazer o diferencial, até porque o objetivo que você vai trabalhar com Pilates Kids é que você possa pegar a criança com 5 anos e ir com ela até os 12, 13 anos. Esse é o objetivo, que você continue com essa criança atuando de uma forma adequada, fazendo o que ela precisa, o que ela necessita, mas que também seja prazeroso. Que a criança chegue no final da aula e diga: prof, não acredito que já acabou. Dá mais um, eu quero fazer mais. Esse é o objetivo. E é isso que você tem que ter muito claro na sua cabeça, que quando você está entrando nesse mercado, o que aconteceu, e se você tem curso de Pilates, e se você já sabe muitas outras coisas, muitas vezes podem até mesmo conflitar com o que você vai aprender.
E isso acontece também no exemplo que eu dei de quando você vai aprender a pilotar e a tirar sua habilitação de um carro, por exemplo. Primeira vez que eu fui tirar minha habilitação, o instrutor me perguntou, fez a seguinte pergunta: Vânia, tu já pilotou o carro alguma vez? Já dirigiu? A gente fala dirigir aqui, tá, gente? Você já dirigiu um carro alguma vez? Aí eu disse pra ele: eu nunca nem sequer liguei um carro, né? Isso quando eu tinha meus 18 anos, né? E aí ele disse: ótimo. E até achei estranho, por que ótimo, né? Aí eu perguntei: tá, mas não era bom que eu já tivesse uma noção, até facilitaria pra ti? Aí ele me disse: não, sabe por quê? Porque a pessoa que já tem uma noção, às vezes a noção que ela tem é totalmente equivocada do que ela realmente precisava saber. Ela vem cheia de manhas, ela vem cheia de vícios, ela vem cheia de maneiras de fazer as coisas que atrapalham ela naquilo que realmente vai ser avaliado. E isso faz todo sentido, porque realmente é aquela história, você aprende de um jeito que a pessoa vai te ensinar, né? O meu pai me disse que eu não preciso realmente parar o carro, eu posso reduzir, dar uma olhadinha, se não vem ninguém, você pode ir, não é assim que a gente faz? Normalmente, a gente só vai parar o veículo realmente num cruzamento e tal, se realmente tiver vindo alguém, ou então a gente faz o quê? A gente reduz, né? Vai devagarinho, olha, se não tem ninguém, é muito improvável que você pare o carro, engate a primeira, no caso, né? E aí vá de novo. Não é isso que acontece. Mas se você não fizer isso, no dia da avaliação você está rodado. Entende? Então é importante que você saiba que não quer dizer que você sabendo o Pilates vai facilitar para você, mas também não quer dizer que você não vai conseguir evoluir, porque você vai ter sim um pouco do repertório e vai aprimorando. Então, as duas vértices pode ser possível. Tanto a que não sabe nada e que vai aprender naquela autoescola, como a gente diz, como aquele que daqui a pouco tem uma noção, mas que de repente essa noção não tem nenhum problema, não tem nenhum vício. E é realmente o que precisa aprender. Então, mais do que nunca, para você iniciar no método Pilates for Kids, você tem que ter esses primeiros conhecimentos, você tem que realmente estar aberto a escutar o que acontece, a observar, né? Eu sempre falo que as pessoas precisam observar ao seu redor. O que está acontecendo ao seu redor? O que foi os últimos meses ao seu redor? Qual é a realidade? O que isso tudo vai ajudar para você e o que não vai ajudar? Quando você começa a observar e realmente a olhar o que vem acontecendo, o dia a dia, o que aconteceu com as crianças, você começa a enxergar que cada vez mais isso é necessário para as crianças. Um trabalho adequado, alinhado, ajustado com a necessidade das crianças é primordial. Então, você não tem que realmente só ficar esperando as coisas acontecer. Ontem mesmo eu falava, né? Que a gente tem, às vezes, um medo de começar. Mas ninguém está fazendo. Eu não vejo ninguém. Só que isso aconteceu com o Pilates, como eu falo adulto aqui, há 10 anos, 15 anos atrás. Tinha muito menos profissionais. Hoje, o que aconteceu? Tem muito mais gente fazendo, mas também tem muito mais concorrência. Para quem começa isso, quem já enxerga isso na sua frente, quem já enxerga que é uma grande oportunidade, realmente não tem por que ficar esperando. Porque quem começa primeiro é os primeiros que vão ter os alunos. Então, gente, mais do que nunca, você ter curso de Pilates ou você não ter curso de Pilates, mesmo assim, você precisa saber um método adequado para ensinar às crianças. E isso é primordial. Eu vejo muita gente postar coisas na internet e eu não vou julgar, enfim, porque às vezes a pessoa não tem conhecimento e a pessoa coloca lá a criança pendurada lá no Cadillac e coloca ainda assim, Pilates Kids. E aí aquilo chega até me dar uma sensação de, meu Deus, o que está acontecendo? As pessoas estão fazendo as coisas de qualquer jeito. E de qualquer jeito, muitas vezes afasta as pessoas. Então, mais do que nunca, tenha conhecimento, busque as informações, não comece a fazer as coisas da forma errada, porque depois é muito mais trabalhoso corrigir tudo. Então,
já vai fazendo as coisas da maneira adequada, como deve ser feito, como você precisa fazer. Você não pode simplesmente dizer assim, ah, mas eu vejo um monte de gente fazendo isso, então eu vou fazer igual. Mesmo que esteja errado, você vai fazer igual. Você precisa ter consciência e realmente avaliar se o que eu estou falando faz sentido para você. Eu não sou a dona da verdade, mas eu tenho os meus princípios, eu tenho o que eu acredito, eu tenho o que eu estudo, eu tenho o que eu vivencio. Baseado nisso, eu digo a vocês, criança não se coloca em aparelho, criança não se ensina como se ensina adulto, criança precisa de outras necessidades. E é por isso que precisa ter um conhecimento específico para crianças. Entenderam, gente? Então, mais do que nunca, o que vocês precisam estar conscientes de que vocês vão precisar aprender a atuar com um público que é diferente. A linguagem é diferente. O jeito que você vai falar é diferente. O ambiente, então, nem se fala. Só um pouquinho. Por quê? Você provavelmente, quem atua no próprio estúdio, ou então atua com um adulto, já está realmente calejado de aqueles alunos que chegam depressivos, com dor, reclamando, porque me dói aqui, porque me dói ali, porque eu tô cansada, porque eu tô com dor. E aí é um público que normalmente tem mais queixas, é um público que realmente é mais difícil. A criança, ela chega feliz, ela chega alegre, ela chega de bem com a vida, ela brinca, ela transmite essa energia pra gente. E é prazeroso, gente, é outro mundo. É outro mundo atuar com um público alegre, divertido, que não reclama, que não tem problema com a esposa, não tem problema com o marido, que às vezes chega no estúdio e muitas vezes, inclusive eu sei disso porque eu atuei também, a pessoa chega de cara fechada e aí você pensa assim, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu tratei ela mal? Será que eu falei alguma... E às vezes não tem nada a ver com você. Isso não acontece com criança. Porque a criança, às vezes, o que ela vai dizer? Ela tá tristinha e você diz, o que aconteceu? Ai, prof, eu fui mal na prova. Pronto, resolvido. Sabe? É uma vibe tão prazerosa, tão divertida, é outra energia. A criança, ela é alegre por nascença. E isso te contagia. Você, às vezes, vai estar cansado realmente de conversar, de fazer uma coisa, mas é um cansaço que você dormiu também. Não é um cansaço psicológico que às vezes você sai do estúdio e você fica, ai meu Deus, mas aquele aluno, ele não veio. A última aula ele estava desse jeito. Ele não falou direito, ele ficou quieto. Será que ele vai sair? Eu não posso perder mais aluno. Não! Eu sei que é isso que passa na cabeça da grande maioria dos profissionais que atuam com Pilates. É isso, eu sei disso, porque eu já passei por isso. E é por isso que eu estou dizendo que aqui é muito mais colorido, é muito mais atrativo, é muito mais feliz de se trabalhar, é mais gratificante. Uma criança, ela vem e ela te diz, prof, como a aula foi legal, que bom, eu gostei. O adulto não fala isso. Ele não dá esse feedback para você, ele não dá esse retorno. Ele muitas vezes até acha que foi legal, mas ele não diz. É muito incomum eles falarem. Então, o que eu quero que vocês percebam é que existe um mundo diferente. Existe um Pilates que realmente vai fazer você enxergar o outro lado das coisas. E que, ao mesmo tempo, você também pode continuar atuando com o seu Pilates normal, ou então dando aula onde você dá, ou então, sei lá, atuando na clínica que você atua e fazer uma experimentação. Fazer uma turma específica, onde você vai ter uma renda extra de uma turma ou de 2 turmas. E aí você vai percebendo que aquilo que você achava, é só um bico, que às vezes as pessoas dizem, vou fazer isso aqui. Quando você percebe o quanto é melhor, você começa a enxergar que é muito mais atrativo, é muito mais necessário, tem muito menos concorrência, tem muito mais, o retorno financeiro é muito melhor, você atua com muito mais pacientes do que você normalmente atuava.
E tudo isso faz com que você perceba o quê? Que você pode ter um aumento de renda extra. Você pode ter uma renda extra no final do mês, atuando uma hora por semana, ou então pegando, sei lá, 2, 3 horas no sábado, e que você pode estar N vezes multiplicando essa renda que de repente você não estaria tendo se não tivesse esse conhecimento. Porque na realidade, sem saber atuar com a criança, você não faz nada. Não faz. Esses dias, inclusive, eu tive uma pessoa que esteve no meu estúdio e ela me disse assim, eu trabalhava num outro local e nesse outro local, o proprietário do tal local me disse assim, olha só, a fulana de tal vai trazer a filha junto, eu queria que você trabalhasse com a criança. E ela me disse, e aí como é que eu vou dizer pro dono do estúdio que eu não sei trabalhar com criança e eu não sei o que fazer? E aí a pessoa, essa que falava comigo, estava numa sinuca de bico, ela não sabia nem para onde ir. Porque na realidade, às vezes você tem uma cobrança de alguém que quer que você atue, só que nem ele sabe como deve atuar. Porque essa pessoa, do proprietário do estúdio onde ela trabalhava, ele também não tinha esse conhecimento. E achava que, bota lá a criança junto com o pai e com a mãe, é mais um que vai pagar a mensalidade. Só que não é desse jeito. E não pode ser desse jeito. Porque quando a gente faz a coisa errada, depois, para corrigir o que começou errado, demora mais tempo. Demora mais. Você tem que falar mais e você pode, inclusive, ter que falar aquilo que você falava ao contrário. Porque para a criança, o indicado é trabalhar em grupo. Não é trabalhar individual. Inclusive, que de repente você fica pensando, mas eu vou fazer um trabalho individual com a criança. A criança não gosta. Eu já te digo, a criança não gosta de trabalho individual. Quem gosta é o pai das crianças. Mas ela que tem que gostar, não é o pai e a mãe. Porque quem está fazendo é ela. Então, esses pequenos detalhes, e que não são tão pequenos, que fazem toda a diferença no processo. Que vai realmente distinguir quem é profissional da área de Pilates para criança de quem não é. E eu realmente desejo que quem está aqui, quem vai assistir essa live, quem está aqui me acompanhando, tenha esse conhecimento. E que vocês não sejam qualquer profissional por aí. Que vocês sejam os profissionais. Que vocês sejam indicados por outros professores, por outros pais, por outros professores, de que você é o professor que sabe trabalhar com criança. Porque quando outros locais não souberem atuar, o que eles vão dizer? Vai no fulano. Vai na ciclana, porque eles sabem atuar, eles sabem trabalhar com a criança. Eu tenho um retorno, eu escuto as pessoas falar. E é isso que você tem que entender. Cada vez mais isso vai ser realmente observado. Cada vez mais os pais vão querer profissionais que estejam capacitados para trabalhar com seus filhos. Eu, como mãe, a primeira coisa que eu quero saber é realmente se aquele profissional sabe atuar com as minhas filhas. Porque se ele não sabe atuar, será que eu deixaria o meu filho lá? As minhas filhas lá? É isso que passa na cabeça dos pais, gente. Não é, eles vão deixar lá e pronto. Não! A maioria vai avaliar. Se o profissional sabe, ele sabe atuar, o meu filho fez um teste, será que ele gostou daquilo que ele fez, daquilo que ele vivenciou? Se ele não gostar, acabou, você perdeu o aluno. E é isso que você tem que entender. E por isso que eu volto a frisar, que saber trabalhar com adulto não te garante que você vai conseguir atuar com criança. Então não precisa você saber isso, se você quer trabalhar com isso. Entenderam? Se você não quer atuar com Pilates adulto e você não tem curso, mas se interessou muito no Kids, você não precisa gastar energia, gastar mais dinheiro, gastar tempo e aprender tudo isso, se aqui você vai aprender o que realmente precisa. E que é o que você vai estar utilizando. Entenderam, gente? Então, é muito importante que você saia dessa live com esse entendimento. Que a partir de agora você tem que avaliar o que você realmente já tem. Eu já tenho, tudo bem, eu não vou rasgar o meu diploma, meu certificado do que eu já sei. Até porque conhecimento tá aqui, né? Mas ao mesmo tempo, o que eu realmente estou percebendo?
Poxa, eu posso de repente fazer um curso e posso aumentar tantas vezes o meu retorno. Ah, eu posso usar, sei lá, fazer uma turma extra no lado do meu estúdio onde eu já trabalho, ou então fazer uma turminha. Eu vou falar para vocês, inclusive, aonde o Pilates for Kids pode ser inserido. E vocês vão cair de a boca porque realmente ele pode ser inserido em muitos lugares. Você não precisa ficar só dentro do seu estúdio ou só na escola, como muitas pessoas acham. Não é necessário só nesses locais. Tem outros que eu vou apresentar para vocês, para quem realmente estiver vindo aqui. Por isso que eu falo que primeiro vocês têm que conhecer, tem que ter conhecimento, tem que olhar os ângulos. Eu sempre digo, né, que às vezes a gente fica assim, né? A gente só olha para frente e às vezes a gente tem que abrir os olhos e olhar o que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor, as grandes outras possibilidades que você tem. E daqui a pouco enxergar como isso pode se tornar algo extremamente importante para você, que vai mudar a sua vida, que vai transformar, de repente, a sua família, onde, de repente, não dá nem para fazer, sei lá, um passeio com a minha família, hoje eu já tenho uma renda que eu posso, sei lá, pagar um valor e a gente pode viajar família reunida, ou então eu posso trocar, sei lá, meu telefone, comprar um telefone novo, com câmera, enfim, que a gente sabe que hoje em dia é uma das coisas que as pessoas também gostam e querem. Eu quero, sei lá, ter mais tempo com a minha família. E aí você opta, será que eu vou trabalhar num lugar em que eu tenho que trabalhar várias horas ou num lugar que eu trabalho menos horas e ganho mais? É dessa forma que você tem que pensar. O que é valioso para você? O que você busca? Você quer o quê? O que você está buscando? A gente busca algumas áreas da nossa vida. E eu sei que a gente realmente busca a área profissional, a área que a gente gosta, a área que realmente a gente tem talento e a área que é bem remunerada. É esses os pontos em comum que qualquer um busca. Só que nem sempre você identifica de imediato. Às vezes você demora um pouco mais para achar. Só que quando você acha, você realmente encontrou. Quando eu encontrei o método Pilates for Kids, que na realidade ele foi construindo, né? Mas quando eu identifiquei que o Pilates para criança era o que eu gostava de fazer, era o que me dava prazer, era o que eu via necessário e que também eu era muito bem paga por isso, fechou o que eu realmente entendi que é a minha missão aqui nessa terra. É atuar nesse público. É o que me faz feliz. É o que eu saio, inclusive saí da aula de Pilates com as meninas da turma de 11 a 13 anos, estou aqui com vocês. Vocês acham que se fosse do outro jeito que eu atuava com adulto, eu chegava cansada, não aguentava mais, não queria nem falar com ninguém. Por quê? Porque é maçante, porque exige mais da gente como psicológico. E isso é qualidade de vida, gente. Isso é ter uma vida melhor. Não esqueçam que o tempo não volta. O que você está vivendo hoje, você não vai viver com certeza amanhã. Não volta mais. O que você fez hoje, amanhã passou. A gente só pode atuar no agora e planejar um pouco mais para frente. Agora, se você fez, se você não fez, se você aproveitou, se você viveu, se você ficou com a sua família, se você ficou com seus filhos, se você viu eles crescer, ok, agora se isso não foi possível, não vai voltar. Acabou, passou, gente. Só que você pode mudar daqui para frente. Basta você querer. E se você não quer mais a qualidade de vida que você tem, a forma de atuação que você vem tomando, aquilo que está acontecendo, o que você tem que parar e pensar? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. E não é só lá no final do ano, né? Dia 31 de dezembro, que a gente começa a escrever as metas para o ano que vem. Mas o próximo ano eu quero que as coisas sejam diferentes. Eu quero realmente que aconteça isso, que aconteça aquilo, que eu veja isso, que isso se não sei o que, blá blá blá. Só que daí, gente, bota tudo bonitinho lá no papel, faz simpatia, fica com roupa da cor que quer, bota, sei lá, come lentilha, sei lá, tem tanta simpatia por aí que a pessoa não faz nada. Se você não mudar as suas atitudes, você não vai mudar os seus resultados. É impossível.
Então, mesmo que já tenha passado o início do ano, mesmo que de repente você pense, mas as escolas já terminaram, já estão funcionando, as escolas estão voltando, já voltaram, tal, você não é necessário que esteja só na escola também. Você pode mudar a sua vida. Você pode melhorar e não precisa ser tirar as folhas e agora não vou mais fazer nada disso. Você vai aos poucos atuando. E aí você percebe. Ou vocês acham que eu atuava no Pilates adulto? Vocês acham que eu simplesmente fechei o estúdio e fui pro Kids? Não, eu fui aos poucos. Eu fui fazendo, aí eu fui vendo que era interessante, aí eu fui mais um pouquinho, aí abri mais uma turma, eu abri mais outra turma. E aí quando eu vi, gente, aquilo que eu ganhava trabalhando de manhã, de tarde, de noite, eu tinha esse mesmo retorno, às vezes num dia. Mas não é isso que eu quero que você pense agora. Agora eu quero que você pense menos, que você tenha, sei lá, um retorno um pouquinho maior, uma renda um pouquinho maior. E depois você mesmo vai perceber isso, eu não preciso te falar. Você vai ver que vai ter isso, vai ter essa busca. Entenderam? Então, mais do que nunca, eu realmente gostaria que vocês abrissem os olhos e que vocês percebessem que o mundo realmente do método Pilates for Kids, ele pode te dar uma renda extra. Ele pode transformar a crise que a gente vem vivendo nesses últimos meses em uma grande oportunidade. Pode e vai para quem realmente estiver atento às oportunidades. E se caso você não tem curso de Pilates, você não precisa. Não precisa. Você pode aprender tudo o que você precisa naquilo que você quer atuar. Certo, gente? Era essa a nossa aula de hoje. Que você realmente entenda o que realmente é necessário, o que não é necessário. Mas se você tem essa bagagem, eu também não vou dizer para você deletar, né? Afinal de contas, quando a gente sabe, a gente sabe. Mas não necessariamente você precisa ter, tá? E agora você tá também mais tranquilo em decidir. Assiste mais, conhece mais, segue mais, realmente, né? Você pode olhar nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto aqui no Facebook. Tudo tem muito tempo que eu venho mostrando, que eu venho relatando, que eu venho trazendo para vocês. Então, aprendam. Venham nas lives, que é gratuito, você não paga nada. Eu estou aqui ajudando vocês também. Se tiver alguma pergunta, pode mandar aí que eu respondo para vocês. Mas aprendam, entrem nas informações dos canais, tenham esse conhecimento, se permitam experimentar. Para parar, às vezes, de ficar reclamando que nada dá certo, nada funciona. Mas se você fez alguma coisa para mudar? Entenderam, gente? Então, realmente, eu espero que vocês tenham gostado da live, que realmente seja útil tudo que foi falado e qualquer dúvida pode me mandar que eu vou estar esclarecendo também. Certo, gente? Uma boa noite para vocês, um beijo grande, tchau, tchau.